bem-vindas ao nosso Café Elas Empreendem. Nosso 14º encontro de empresárias e empreendedoras de Vinhedo. A energia, tudo, essas maravilhosas todas, adoro. Tá sempre com a gente e sempre traz uma gente nova, porque esse é o objetivo, não é? Exatamente. Deu a missão, exatamente. Sempre com boa. pessoas novas, é isso aí. Um ajudando o outro. Estamos juntos sempre, né? Café Elas, retomando os nossos encontros. Muito feliz de estar com vocês novamente. A Associação Comercial firmou uma parceria recentemente com o Hotel Plaza. Por isso hoje nós estamos aqui. Deixar o nosso recadinho. Muito obrigada por sempre estarem presentes e apoiando esse encontro. Sem vocês, eu acho que já tinha desistido há um tempo atrás. Mas seguimos sempre em frente. Aline, gostaria de deixar essas palavras dela de agradecimento também e de boas-vindas para nós. Boa noite, maravilhosas e maravilhosos, né? Sejam todos bem-vindos. Como a Carla falou, é um prazer para a gente estar aqui com vocês, né? E toda vez que eu falo na fé, eu me alegro muito porque por ver a proporção, né, que o nosso projeto tem tomado. Porque vocês têm gente que vai com a gente desde o primeiro, né? Então, assim, nossa eterna gratidão. Espero realmente que a gente possa, hoje, tenho certeza que a gente vai sair daqui com mais conteúdo para a gente começar a colocar em prática a partir de amanhã nas nossas empresas. Né? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E a gente sempre fala, né? No próximo evento, traga um grupo, né? Para a gente possa realmente levar mais essa boa nova, essa boa notícia, para que a gente possa realmente ir firmando cada vez mais essa rede de apoio que a gente então prioriza, né? Somos quase 180 no grupo do WhatsApp, né? Onde a gente está ali mais ativa, trocando ideia, parceria, mas a gente precisa ficar mais forte presencialmente também. A gente já conta com vocês para se prover tudo mais simples, né? Para que a gente possa realmente alcançar mais pessoas ainda. Obrigada pela presença de cada um, de vocês, pelos nossos palestrantes hoje. Nossa gratidão. Quero chamar aqui os nossos palestrantes, Gustavo e Thiago. Bem-vindos. Boa noite para todas vocês. É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, ainda mais num movimento como esse. Eu até citei já algumas questões, né, alguns eventos que eu vi com a Carla na Prefeitura de Louveira, Valinhos fazendo, é um movimento muito forte, né, essa questão do feminino, da força, então é uma alegria muito grande nossa estar aqui hoje, inclusive a gente já trazer uma parceira nossa, que é cliente nossa, que ela tem uma história de vida, de superação muito bacana, talvez seja uma consultora, terapeuta hoje, né, Tiagão? Eu acho que é legal pensar para as próximas, isso é muito importante, então uma alegria, queria agradecer a CIV, especialmente a Carla. Eu já fui sócio de um escritório de advocacia aqui na cidade, já fui procurador aqui do município, fui diretor jurídico do Procon, hoje sou educador social também, além de trabalhar na área de gestão de riscos, é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, de proteção e de segurança financeira. Então, queria agradecer também, passar a palavra aí para o Thiago. Thiago, queria agradecer ele também, ele é um amigo que eu conquistei aí, que a vida me deu nos últimos 12 meses. Quem ganhou o amigo fui eu. Então, queria passar a palavra para ele, para também a gente já ir bem objetivamente ao que a gente vai conversar hoje aí, tá bom? Gente, antes de mais nada, eu acho que todo mundo aqui é ser humano, né? Então é importante que a gente tenha essa proximidade, né? Conheça um pouquinho de cada um, então é legal a gente conhecer um pouquinho de vocês. A gente vai precisar da interação de vocês para que tudo seja compreendido da melhor forma possível.
Gustavo já se apresentou, meu nome é Thiago, eu tenho 37 anos, eu sou pai de 2 crianças maravilhosas, que são o grande objetivo de vida, no meu caso, né? É o que me move. Antes de estar aqui, fui empreendedor como vocês também, né? Empresário, e desde aquela época que tudo surgiu na minha vida para pensar e fazer com que eu esteja aqui hoje, né, Edu? E eu agradeço a Carla, agradeço principalmente o Gustavo por ter me convidado para estar aqui junto com vocês. Não é chover no molhado, que as mulheres estão cada vez mais fortes, né? E isso é uma conquista, de fato, extremamente importante. Então, até baseado nisso, a gente queria... Uma coisa que a gente tem muito em comum, eu e o Thiago, e talvez com algumas de vocês, é gostar muito de esportes. E tem um vídeo que eu assisti por amar esportes há bastante tempo na ESPN, mexeu muito comigo, que mostra para mim de forma muito forte essa construção que vocês têm há bastante tempo, com essa força que vocês têm há bastante tempo, na verdade, mas é uma luta que existe há bastante tempo. Eu acho que faz sentido com o encontro de vocês, com este movimento, faz de encontro com o que a gente vai abordar hoje. Então, para iniciar nossa conversa, é um vídeo que a gente queria passar para vocês por conta para a gente começar com essa energia da força desse movimento feminino que existe há bastante tempo. Tá bom? Espero que vocês gostem. Quem fez esse gol de esquerda? A Neymar. Romário? Messi? Neymar? Ronaldo? Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant? LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser o mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei nome de uma mulher. Foi o Murilo mesmo. Não, real. Bom, né? Palmas para o poder das mulheres, então. É um vídeo que eu gosto bastante porque reforça muito isso e, na verdade, a gente tem ícones em todos os lugares, em todos os movimentos. Hoje a presidente da Prudential, ela é mulher, tá? A Prudential, ela está trabalhando muito com essa questão de diversidade, inclusive tem uma questão do feminino hoje dentro da Prudential também, e eu queria já começar por aí. Quem aqui conhecia a Prudential, antes da gente conversar hoje? Já é cliente, não? Cliente? Não, minha filha. Sua filha? Bacana. Você vai contribuir bastante com a gente hoje, então. Por que eu estou falando isso? É normal as pessoas ainda não conhecerem Prudential no Brasil. O que a gente vai conversar hoje até, meninos, é o seguinte. Eu sempre faço uma comparação com um ponto cego do carro. Todo mundo dirige aqui? Já aconteceu de você dar a seta para a direita, virar, alguém buzinar de uma moto que você nunca viu, apareceu do nada, ou até um carro que apareceu do nada? Eu sempre faço a comparação do que a gente vai conversar com um ponto cego de carro. Existe na minha visão, e na época que eu era empresário, existia uma fragilidade no meu planejamento financeiro, da minha empresa, que reverberava na minha vida pessoal, na vida da minha família, que pode ser desastroso
que o brasileiro não está acostumado a pensar. Por isso que a gente falou que o nosso principal foco aqui é segurança e proteção financeira da empresa de vocês, da vida de vocês e, por consequência, da família de vocês também. O que a gente vai conversar hoje é cultura de país desenvolvido, tá? E nessa linha, uma coisa que eu acho bem legal falar, eu e o Thiago, nós somos clientes da Prudential muito antes de nos tornarmos parceiros dela. Eu sou cliente há mais de 4 anos da Prudential quando eu era empresário, como vocês, tá? Quando eu estava no escritório de advocacia, foi me apresentado a Prudential, na época eu tinha 30 anos, e foi aí que eu vi que fez sentido para mim, eu não pensava nisso, e o Thiago mais ou menos nesse período, né? Na mesma faixa, né? Vai fazer 6 anos que eu sou cliente, né? O que, na verdade, nunca tinha parado para pensar muito em tudo isso, né? Porque são informações que a gente realmente não para pensar, né? A gente não consegue mensurar alguns pontos. A gente vai olhando para frente e esquece de planejar, esquece de se resguardar em alguns aspectos, né? E para mim é a mesma coisa. E veio o nascimento da minha filha, e trabalhando, e querendo fazer mais, até que surgiu a oportunidade. E essa oportunidade surge muito através de recomendação, né, de pessoas que querem o bem do outro. Então chegou através de um amigo que foi apresentado, e aí me despertou, falei, olha, acho que faz sentido realmente para a minha vida, para o meu negócio, e principalmente porque hoje eu tenho uma filha, né? Até pegando o gancho da senhora, como é que é o seu nome? Desculpa. Pegando o exemplo que a Natália deu da Júlia, né? Foi a mesma coisa que veio na minha filha na cabeça. Eu falei, peraí, acho que eu preciso realmente me organizar. E hoje o nosso papel, né? Uma das coisas que a gente brinca, a gente tem um papel de uma transformação cultural mesmo no nosso país. Está mudando muito já. A gente já está muito mais desenvolvido nesse aspecto. Tem pensado muito mais nisso. E aos poucos a gente está caminhando, as pessoas estão olhando, se resguardando em alguns pontos para depois, né, realmente dar os passos que tem que ser dados, enfim. E uma das formas de conhecer a Prudential, se não a maior aqui no Brasil, é através de recomendações. Por isso que a gente colocou e começa esse slide com esse patrocínio. A Prudential, ela não utiliza mídias tradicionais aqui no Brasil. A forma, ela está fazendo algumas coisas pontuais, então ela patrocinou oficialmente Sport TV nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, é patrocinadora oficial do Rock in Rio da nossa seleção brasileira de escalada, e agora, por conta desse movimento, né, do feminino, da diversidade que ela tem dentro da companhia, ela está patrocinando nossa principal tenista hoje, 15ª no WTA, né, principal tenista brasileira, patrocinadora oficial da Bia Haddad aí, para reforçar essa questão do que ela apoia e do movimento que ela está fazendo dentro da própria companhia. Quem conhecia a Bia Haddad aqui? Você vê como o número reduzido. É baixo. Aquele vídeo faz sentido, né? Faz sentido. Então, de forma bem breve, Prudential é líder no seu segmento, a gente vai falar um pouquinho do segmento que ela atua no dia de hoje, tá? No Brasil e no mundo. Ela está presente hoje em mais de 43 países, ela é considerada o 7º maior conglomerado financeiro do mundo, tá? Só para vocês terem uma noção dessa grandeza, hoje ela tem 1,7 trilhões de ativos sob sua gestão, hoje isso significa mais que o PIB do país, dá quase 5 vezes o tamanho do Itaú, tá? Já foi eleita, a gente sempre gosta de falar não só da grandeza econômica. Grandeza econômica muitas empresas têm, mas poucas têm essa grandeza na área ética. Ela já foi eleita 8 vezes consecutiva uma das empresas mais éticas do mundo, tá? Eleita pela revista Fortune, que é uma revista referência no mercado americano, também uma das empresas mais admiradas do mundo, tá? E aí um pouco dos números dela, né? A questão de ativos, hoje no Brasil ela tem 37 pontos de apoio, um deles é onde a gente está localizado, ali na rodovia Dom Pedro, no Galeria Sky, aquele prédio espelhado novo que abriu ali em frente ao estacionamento. Antes a gente estava no Galeria Corporate, agora a gente mudou ali para o Galeria Sky, 12º andar. Já fica o nosso convite para vocês tomarem um café, conhecer a nossa estrutura. Se um dia quiser fazer um movimento, café com elas lá na nossa estrutura, vai ser um prazer.
Ela tem 30%, ela tem quase 30% do seu mercado, por isso que eu falei que ela é líder no seu segmento. Aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, ela tem crescido 30% ao ano, tá? O que significa que a cada 3 anos ela dobra de tamanho aqui no Brasil. Uma questão que eu ia reforçar com vocês é, novamente, o que a gente vai conversar hoje não é normal. Eu quero que vocês saiam hoje daqui, meu principal objetivo é falar assim, caraca, nunca pensei nisso. Caramba, que importante, e eu nunca tinha pensado nisso. Meu principal objetivo daqui, hoje, que vocês saiam daqui hoje, é esse, tá? 90% dos americanos e japoneses economicamente ativos têm essa ferramenta no planejamento financeiro deles, tá? Não é à toa... Por que será que esses países, né? Pois é. Tem. Não é à toa que eles são desenvolvidos. Eles são mais organizados financeiramente que nós. Então, a ideia hoje é repassar um pouco dessa cultura para vocês. Agora já começa um ponto importante e a gente vai querer e vai exigir muito a participação de vocês. Eu vi, pelo que a Carla me falou, tem uma parte, tem bastante diversificada a atuação de vocês, né? Tem gente de estética, corretora de imóveis, tem pessoa que trabalha na área de gênero de alimentos, mídia. Então, é um grupo bastante diversificado. Queria começar com essa pergunta aqui. Quais os principais objetivos de vocês? Queria já que uma de vocês levantasse a mão, que se sentisse confortável para falar os principais objetivos da empresa de vocês, pensando no lado financeiro. Vocês que... Vamos lá. Seu nome? Andréia. E o dinheiro trabalha para mim no futuro. Ótimo. Posso colocar aqui para sintetizar uma renda passiva? Sim. Só colocar. Renda passiva. Beleza. O que mais, pessoal? Tem mais alguma, Andréia, fora essa? Você acha que você vai conseguir conquistar essa renda passiva em quanto tempo? Bom, já está em processo, né? Está em processo. Você acha que falta quanto? Eu acredito nos próximos 10 anos. 10 anos. E você vem construindo isso faz quanto tempo? Já 3 anos. 3 anos? Beleza. O que mais, pessoal? Isso tem que fazer sentido para vocês, beleza? Então, eu vou precisar bastante da participação de vocês. Fora Andréia, quem quer falar de um objetivo dos próximos 1, 5, 10 anos aí, pensando na empresa de vocês e nas finanças de vocês? Seu nome? Aline? Aline. Qual que é o seu objetivo para os próximos anos? Quantos anos você tem, Aline? 34. 34. Qual é um objetivo seu para os próximos anos? Como empresa, é que realmente eu tenha um faturamento maior de 30% esse ano no faturamento. Agora, futuramente, eu estou meio focada igual a Andréia, de ter um projeto, algo que eu esteja envolvida, que me traga essa renda passiva para que esse dinheiro trabalhe só. Legal. Para aumentar o faturamento em 30% e ter essa solidez financeira, você acha que vai por quanto tempo, você que tem 34 anos? Então, dentro do meu negócio hoje, essa é a minha meta anual, né? Aham. Um crescimento de 30% por ano. Essa é a minha meta para esse ano, até dezembro de 2023. E para ter a sua estabilidade financeira, você acha que vai quanto tempo? Isso vai levar, eu acredito que mais agora, pelos novos projetos, eu acredito que uns 9 anos. 9 anos. Vai levar, mais ou menos. Tá. Quem mais? Quem não tem objetivo financeiro nenhum aqui? Todos têm, certo? Poderia dizer que esses objetivos, eles são de curto, médio e longo prazo? Quem aqui poderia falar e parar de trabalhar hoje, ficaria satisfeita com o que tem para
curtir uma terceira idade com tranquilidade com o que já possui? Teria alguém hoje aqui nessa sala que poderia falar isso? Estou tranquila, posso até minha terceira idade ficar tranquila sem trabalhar? Ótimo. Por quê, pessoal? O que a gente quer mostrar aqui hoje para vocês? Eu brinco que a nossa vida ela é como se fosse uma escadinha. Qual foi a idade que você começou a trabalhar, Aline? Eu? 15. 20 anos trabalhando quase. Só tenho 27. 27. 17. 17. 14. 24. Não? 16. 16. 18. Legal, 21. Vocês começaram a dar valor para a vida cedo. O que isso é bacana? O que a gente aprende desde que a gente começa a trabalhar? Você tem saúde. Através da sua força de trabalho, você vai conquistar o quê? Rendimento. Esse rendimento você vai construir o quê? Renda passiva, patrimônio, independência financeira, aumentá-lo, trazer mais conforto. Faz sentido isso? Alguém discorda dessa linha de raciocínio? Não. Beleza. Qual então, nessa ótica, é o principal valor que vocês têm hoje? Trabalho. Essa força de trabalho que vocês empregam na atividade de vocês todos os dias, todas as semanas, todos os meses, para ter esses objetivos e até outros, vocês dependem do quê? Da força de trabalho de vocês. Beleza? Legal. Para alcançar esses objetivos e outros objetivos que vocês não falaram para mim aqui, beleza? Mas para alcançar essa independência financeira, esse padrão de vida e esse patrimônio, aumentá-lo, todas essas características de planejamento financeiro que a gente é ensinado, que a gente sabe desde que a gente é adolescente, para conquistar tudo isso, a gente precisa do quê? Eles são benefícios que eu falo de natureza acumulativa. Eu, como advogado chato, eu gosto sempre de falar de origem de palavra. Aonde vem a origem da palavra acumular? Do latim acumulare, juntar coisas. Para eu juntar alguma coisa, eu preciso de um fator que é essencial para juntar algo. Qualquer coisa. A gente precisa de tempo. O que foi comum aqui para todas vocês falarem para a gente? Vou precisar de mais 10, vou precisar de mais 9. Ninguém consegue hoje ficar tranquilo. Vocês ainda precisam conquistar alguma coisa para ficar tranquilos, certo? Algum objetivo financeiro existe nisso, beleza? Se eu preciso desse principal fator aqui, o que pode acontecer nesse meio do caminho que passa na cabeça de vocês, que pode interferir nesse fator tempo, prejudicar o patrimônio que vocês têm hoje e ainda os objetivos financeiros que vocês traçaram para os próximos anos? Falta de saúde. O que mais? Um acidente, moto. É bom falar com gente inteligente por conta disso. Fica mais fácil. Boa, excelente. Eu sempre brinco com a palavra vida. E você foi certeira no que você disse. Por que eu falo isso? Eu e o Thiago, a gente faz reuniões como essa, não com esse público tão qualificado, mas assim, para apresentar a Prudential, mais de 8 reuniões por dia. A maioria fala assim, problema político, ainda mais na fase que a gente está, problema econômico, desemprego, inflação. Muitos vêm nessa linha aqui. Mas poucas pessoas falam falta de saúde, porque no fim das contas, lembra quando a gente fala de morte, almoço de domingo, todo mundo faz o quê? Meu Deus do céu. Pessimista. Vamos trocar de assunto, vai atrair. Ninguém se planeja para as questões assim, mas o que eu brinco aqui? O brasileiro, ele nutre quase uma certeza que vai ter uma vida longa e saudável. Verdade? É uma certeza ou um desejo? É um desejo. Desejo, certo?
Por ser um desejo, essa estrutura que você planeja aqui e o que você tem, que você já possui, pode vir um acidente, vir uma invalidez, seja ela parcial ou total. Pode vir um diagnóstico de uma doença grave. Pode vir um diagnóstico de uma doença terminal. Ou pode vir uma ausência precoce. Estou falando aqui do quê? É uma forma mais delicada da gente falar de morte. Por que eu estou falando tudo isso? Eu até cito alguns casos que são famosos para a gente trazer para a nossa realidade o que isso pode trazer de consequência. Acidente. Marília Mendonça. Quantos anos Marília Mendonça tinha? Quanto tempo ela demorou para chegar onde ela chegou? Vamos falar de doença grave. O caso mais recente que eu lembro, Preta Gil. Está passando por químio, vai ter que ficar afastado dos palcos por um longo período. Não sabe ainda quando, mas isso tem refletido na sua atividade, na sua carreira. Lembrei da Ana Furtado, também aquela jornalista da Globo que passou por um mesmo problema. Se eu for fazer uma lista aqui, eu vou ter uma lista gigantesca, né? Uma das coisas, não me lembro de nenhum acidente que não gerou morte de mulheres, mas eu sempre reforço, falar, mas eu tenho um patrimônio que a minha vida inteira eu construí uma reserva para ficar, se alguma coisa acontecer, eu estou tranquila. Sempre cito o caso do Schumacher. Um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da época, 7 vezes campeão do Mundial, a atividade dele profissional era de altíssimo risco. Aonde que ele se acidentou? De férias. Esquiando. Ou seja, num hobby de final de semana a menos de 10 km por hora. O que está acontecendo com a família? Mesmo, olha que o Schumacher tinha lenha para queimar, hein? Quem gostaria de ter uma... Se um cara da Prudential, na época, eu como Schumacher, falasse assim, nossa, olha, precisa de uma estrutura financeira, eu ia mandar ele pastar. E olha que ele tinha linha para queimar, né? A última reportagem que eu li sobre ele, a família tem gasto, depois vocês podem procurar, tá? Notícia simples de Google. Mais de 20 milhões de dólares ano para custear o tratamento dele. Vocês, tem alguém conhecido, família, amigos, que aconteceu uma coisa semelhante? Uma doença grave, uma invalidez, que aconteceu algo semelhante? Você poderia citar sem falar nome pra gente? Sim, foi meu primo. Ele fazia entregas no pedágio, o caminhão pegou ele estava de moto e ele ficou paraplégico. Eu vou contar uma história para vocês, porque eu já participei na época que eu estava advogando, eu participei do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E eu conheci, talvez algumas de vocês já conheçam, Luiz Cavalli, que ele é atleta paralímpico de Vinhedo, ele escrevia na coluna de um jornal aqui da cidade, e eu acompanhei, por ter especialização em direito esportivo, acompanhei o clube que ele atuava para fazer uma defesa lá em Niterói. E eu fui com um atleta paralímpico num ônibus daqui de Campinas até o Rio de Janeiro. E aí a gente aprende muito em casos como esse, né? A gente, quando constrói uma casa pensando que a gente vai estar numa cadeira de rodas em algum momento? Você teria espaço hoje na sua casa para entrar com uma cadeira de rodas no seu banheiro? A altura que você bebe água, você não teria que adaptar? Tamanho dos móveis, talvez você tivesse que fazer uma mudança. Você tem noção do custo que isso fica? Vocês já acompanharam uma experiência de... Você tem acompanhado isso? Sim, na verdade ele teve que readaptar toda a casa. Toda ele teve que até fazer uma adaptação de um elevador. Trazendo para a realidade de vocês, pessoal. Hoje, vocês empreendendo, independentes, autônomas, buscando seu espaço cada vez mais no mercado, querendo prosperar, tendo seus objetivos. Se acontecer isso com vocês amanhã, hoje de madrugada, hoje à noite saindo daqui, você concorda que a gente não consegue colocar na agenda
uma data que a gente teria um diagnóstico de uma doença? Você conseguiria, tem um médico que você se consulta, que ele vai assinar, vai colocar o CRM dele lá e vai falar assim, ó, fica tranquila, viu? Até os 80, você não vai ter nada. Conhecem algum? Acidente, a gente controla? Hoje, o que aconteceria com vocês de impacto se acontecesse isso amanhã? Que pode vir a acontecer. A gente, ainda mais quem entende, né? No país como está hoje, você está meio que vivendo o hoje. Uhum. Então está bem complicado. Então você está sempre correndo atrás, diariamente. Então você acaba deixando de pensar no que pode acontecer. Hoje, qual é o sentimento que vocês têm de tudo que vocês construíram a vida inteira, desde os 16, 14, 17, tudo ir pelo ralo para vocês terem que custear um tratamento ou ter que adaptar uma casa para uma invalidez? Qual é o sentimento? Frustração? O que mais? Eu acho que assim, eu passei por um acidente bem recentemente, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente sempre fala, isso não vai acontecer comigo, né? E é muito rápido para as coisas acontecerem, né? E por mais que a gente fique pensando assim, não, mas eu tenho seguro, eu tenho isso, nunca é como a gente pensa que seria, né? Uhum. E o acidente que aconteceu comigo, meu carro deu PT, o carro que eu bati também deu PT. Então, aí eu falei, se eu não tivesse um seguro, estaria bem pior. Mas, mesmo assim, ainda a gente sabe que você estava seguro, mas você não vai ter aquele retorno do que você tinha investido, né? Principalmente quando é um carro. Só deixa eu perguntar, o seguro que você tinha de carro? Sim. Legal. Vou fazer um outro panorama aqui para vocês. Ó, tudo que a gente está conversando, pessoal, não é um conceito meu, tá? Depois vocês podem pesquisar, se vocês forem pesquisar no Google planejamento financeiro, esse conceito vai estar lá, tá? Uma das primeiras regras de planejamento financeiro que a gente tem é o seguinte: primeiro a gente se protege do que pode dar errado, para depois a gente investir no que pode dar certo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente faz o contrário. Por que eu estou falando isso? Numa situação como essa, qual que é a nossa principal preocupação, pessoal? Nem a morte física. Porque em muitos casos, a morte física, morreu já foi. Pelo menos você não está dando gasto mais. Agora, digam para mim, que pessoas que vocês conhecem, que têm uma invalidez, uma doença grave, que gastam menos do que gastavam antes. O que vai acontecer com as suas despesas? Vão aumentar, certo? Receita? Sabe o que por que a gente colocou um jacarezinho aí? Qual é o conceito que os educadores financeiros dizem? Despesa aumentou. Receita caiu. O que vocês vão começar a fazer? Exatamente. Quem aqui hoje teria outra alternativa? Falar, eu estou tranquilo, não precisaria, eu não queimaria nada e nem dependeria de ninguém. Ou melhor, você dependeria de um órgão maravilhoso aqui no Brasil, que funciona maravilhosamente bem. A gente adaptou a gente até brinca. A sigla. Sabe o que significa isso aqui? Isso nunca será suficiente. Faz sentido? Faz sentido, né? Por quê, pessoal? Os educadores financeiros e economistas chamam isso de boca de jacaré. Despesa subiu. Você afetou o quê? Sua força de trabalho. Isso aqui foi afetado. Receita caiu. Boca de jacaré por quê? Você vai começar a comer tudo que você construiu durante a vida inteira.
Qual o plano B que vocês teriam para uma situação como essa? Para ter liquidez, segurança financeira e, além de tudo, conseguir construir uma reserva para vocês usufruírem no futuro. Seguro, previdência privada. Seguro, boa. Excelente. Pode ir para a próxima. Se você for organizado. Pessoal, e é justamente com isso que a Prudential trabalha. A Prudential, só que ela tem alguns diferenciais, tá? Ela é especialista em vidas individuais, tá? A gente tem um planejamento tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, tá? Em relação à sucessão patrimonial e tal, mas a gente vai avançar nesse assunto aí. O que é importante? Por que eu falo que a Prudential, na verdade, ela tem um seguro em vida? Seguro de vida. Falei seguro de vida para você. O que vem na sua cabeça? Se eu faltar, o que vai ficar para minha família? Perfeito. Olha só, pessoal, o que a gente liga seguro de vida aqui no Brasil? A morte. Isso é cultural. E por isso que o pessoal não faz, porque todo mundo é sempre muito positivo. Exatamente. Nunca vai acontecer, né? Materialista, imediatista. O meu marido é alemão, quando ele veio para cá, há 12 anos no Brasil. Até hoje ele acha um absurdo pessoas não terem seguro de carro, por exemplo. Na Alemanha você não tira o carro da concessionária sem seguro. Primeiro é o seguro, depois o carro. E eles têm seguro para tudo. Aqui, a nossa cultura, até pegando o gancho do seguro do carro, isso é uma coisa que foi mudando também com o tempo. Né? Não era uma coisa que era aplicada, não era uma coisa que era feita. E agora, alguém aqui, depois de tudo que a gente citou, trabalhando pra caramba, conquistando as coisas, vou tirar o carro zero da concessionária. Você vai tirar sem seguro? Alguém vai ter coragem aqui? Por quê? Mas como que isso surgiu? Da onde isso surgiu? A cultura vai mudando, a gente vai mudando, né? E a questão do seguro de vida no Brasil também vai mudando, né? As pessoas vão entendendo isso. Porque se vocês não têm a oportunidade de conversar conosco aqui agora e refletirem sobre isso, vocês iam pensar nisso? A resposta... Vivian, né? Desculpa. A resposta seria, e ficaria na sua cabeça, o quê? Ah, não, seguro de vida é pra morte. Pelo amor de Deus. Exato. Pelo amor de Deus. Exato. E aí... Nossa, Exato. E sabe por quê? Aqui no Brasil, quando a gente teve experiência com seguro de vida, foi geralmente um gerente querendo bater a meta dele para debitar R$50 da sua conta. Você não vê, não pesa, é menor que o valor de uma pizza e você não sabe nem a importância que tem isso. Eu falo que pior do que não ter seguro é ter um seguro que não vai fazer sentido quando você precisar dele. Dá pra eu... Exato. Você já leu as condições gerais do seu seguro de carro? Leia, que é importante. Outra questão... Não, mas... Eu vou falar de uma questão importante da Prudential daqui a pouco, do porquê ela se diferencia das demais em relação ao seguro de vida, tá? Tem uma questão jurídica que eu, como advogado chato, ex-diretor do Procon, eu li as condições gerais da maioria das seguradoras na época que eu contratei. Tem uma questão jurídica na Prudential que é muito diferencial das demais, que me chamou a atenção, para mim foi o mais importante no momento que eu decidi me tornar cliente, tá? Mas o que é importante? Voltando aqui para o raciocínio. Seguro da Prudential é seguro em vida. 95% do nosso planejamento é pensando se alguma coisa acontecer com você em vida. Você vai ser a principal beneficiária. Então, se você ficar internada, se você tiver uma invalidez parcial ou total, se você tiver uma doença terminal, se você tiver uma doença grave, perder uma autonomia, quebra de ossos, cirurgias, 95% do planejamento é pensando você em vida. É pensando novamente, lembrando lá, sua morte financeira, não sua morte física. É lógico que a gente tem um planejamento pensando na sua morte física. Outro diferencial da Prudential muito importante, ser vitalício. Principal e importante, você vai pagar por um período determinado, que é você que escolhe, aí a gente faz um trabalho personalizado, né? E o Thiago, a gente conversa para entender a necessidade de cada uma de vocês. Além de você pagar pelo um período determinado, você não vai pagar para o resto da sua vida,
que é diferente do que acontece com os outros seguros de vida. Você vai parar de pagar, eu vou te proteger no seu principal período produtivo, que é agora, segundo vocês me falaram em relação ao que vocês têm de planejamento financeiro. Vocês vão parar de pagar. Na terceira idade, vocês vão ter duas escolhas. Ou vocês resgatam o que vocês aportaram atualizado pelo IPCA inflação, ou vocês deixam esse planejamento de forma vitalícia. Por que mais de 90% dos japoneses e americanos fazem essa proteção vitalícia? Qual a única certeza que a gente tem aqui em vida? Vamos morrer, certo? Olha só que coisa maluca que a gente faz aqui. Você faz um seguro do carro pensando no quê? O acidente pode acontecer ou não, certo? Ou seja, a gente faz um seguro pensando de algo que pode acontecer ou não. Mas em algo que a gente tem certeza que vai acontecer, a gente não faz, porra. Exato. Faz sentido? Pode ser que não aconteça, né? Você fica com o carro Carro. um período e passa ele pra frente e ele tá intacto. Paga o seguro a vida inteira e... Só que qual é a importância de ter esse seguro vitalício da Prudential? Vocês podem comparar com o mercado, tá? Falo tranquilo, porque toda essa busca eu fiz quando me tornei cliente. Seguro de vida de banco você vai pagar no máximo até os seus 65, 70 anos, depois você está desprotegido. Qual que é a importância de ter esse da Prudential? Se você morrer agora ou com 90 anos, pra gente não importa. Sua família... como anda a expectativa de vida no Brasil hoje? Alguém tem ideia? A das mulheres está em 80 anos hoje, tá? Muito maior que a nossa, que está em 73. Exato. Vocês estão ganhando em tudo ultimamente. E olha só, além de tudo, desde quando vocês pagam seguro de carro? Todo mundo tem seguro de carro aqui? Desde quando vocês pagam seguro de carro? Faz quanto tempo, mais ou menos? No seu caso, faz quanto tempo? 30 anos. Você imaginou se agora, você já teve algum acidente acionando seu seguro, não? Já, mas porque bateram no meu carro. Certo. Você nunca acionou. O seu você nunca assumiu. Você imagina se agora, depois de 30 anos, você pudesse pegar boa parte do que você aportou no seu seguro, pudesse resgatar atualizado pela inflação? Ia ser legal? É isso que a Prudential oferece. Além dela proteger vocês na fase construtiva e produtiva, você pode tornar isso ou vitalício ou resgatável no futuro. Tá? Importante, e aí como um planejamento financeiro, tá? Não faça um planejamento desse da Prudential pensando só no resgate. Exatamente. O principal objetivo dele não é trazer grandes rendimentos no futuro, tá? Não é esse. É legal pra caramba poder resgatar. É atrativo, pô, excelente, você não está jogando dinheiro fora. Mas aí eu vou fazer o raciocínio da ciranda financeira. Também planejamento financeiro, tá? Não é um conceito nosso, conceito de planejamento financeiro. É o básico que os economistas colocam que a gente deveria aplicar para a vida. Exato. Qual é o seguinte aqui? 70% do que você ganha, você não deveria gastar. Cenário ideal, tá? Isso aqui é para custear o seu quê? Seu padrão de vida. Sua saída, o que você gasta, seu condomínio, tá? Aquilo que vai te trazer grandes rendimentos de médio a longo prazo. Um CDB, um CDI, uma criptomoeda, compra de patrimônio, um investimento numa máquina de estética. Exato. Tá? Uma máquina, tipo de situação, uma máquina do seu trabalho. que traga um rendimento, né? Para que no futuro, isso aqui, ó, cerca de 25%. Você vai gastar o quê? Você vai investir. Para isso te trazer grande rentabilidade. 5% você vai colocar nesse ativo. Por quê? Desculpa a palavra, se der merda amanhã, é isso aqui que vai proteger todo o seu patrimônio. Não existe nada que vai te trazer liquidez e segurança imediata se alguma coisa dessa acontecer amanhã. Esse ativo, ele tem benefícios fiscais e legais. Ele é isento de imposto de renda. Ele não passa por inventário. Está garantindo tranquilidade da sua família, não deixando bucha para ninguém. Não quero deixar ninguém rico. Impenhorável.
Inalienável. Impenhorável, inalienável e intransferível. Ele tem características que nenhum outro ativo tem. Hoje em dia, se eu souber disso de verdade com 18 anos, eu pensaria em deixar, e eu acho que hoje é uma forma inteligente, é melhor você deixar um seguro de vida vitalício para quem dependa de você do que um apartamento. Aqui no Brasil o custo de inventário é altíssimo, aqui no estado de São Paulo só de imposto você vai pagar 4%. Honorários advocatícios de 6 a 10%. Além de custas de cartório judiciais que giram em torno de 5%. Essa conta do que você está construindo, de tudo isso que você está construindo, 20% vai ficar para o Estado. Isso aqui ninguém toca. Separação, divórcio, isso aqui ninguém põe a mão. Isento de imposto de renda, não precisa passar por inventário. Beleza? Para finalizar, eu queria trazer um raciocínio que a gente acabou de falar. Carro. Por conta da Prudential, eu e o Thiago, a gente participa de alguns congressos nacionais e internacionais, beleza? E um LP japonês, uma vez, por isso que a gente trouxe até o símbolo da árvore aí. Ela simboliza bastante coisa importante, mas uma delas é o que a gente vai falar agora. Que é o seguinte, ele fez uma analogia da nossa vida a uma árvore frutífera. Ele falou, ó, as raízes são a nossa saúde. Cara, é da onde eu puxo energia para quê? Para puxar para a nossa força de trabalho, que é o tronco. Para a gente ir fazendo fruto ao longo da vida, né? Nossa empresa, nosso carro, nosso investimento, nossa casa, nosso apartamento na praia. Beleza? Aqui no Brasil, a gente faz seguro do quê? Das árvores e dos frutos. Dos frutos. Frutos. É importante, né? A gente faz do carro, apartamento, casa. Lá no Japão e nos Estados Unidos, eles fazem também, mas eles são um pouquinho mais avançados. Eles fazem da árvore inteira. Por que eles fazem da árvore inteira? Tá aqui, Gu. Tá aí. Se der um problema na árvore amanhã, o que acontece com os frutos? O que acontece com os frutos? E os frutos que você queria conquistar daqui 5 anos? Daqui a 1 ano, o que acontece com esses objetivos? E da onde vocês vão buscar recursos para garantir tranquilidade financeira? Alguém aqui se sente à vontade para falar do carro? Se vendesse o seu carro hoje, quanto teria de benefício? Alguém fica à vontade para falar? De valor. Se você vendesse hoje o seu carro tabela FIP, você venderia ele por quanto? 105. Seu carro tem seguro? 105 mil. Por que você faz o seguro do carro? Por quê? Para proteção. Proteção. Minha e de terceiros. Proteção, legal. O que mais? Pessoal, por que vocês fazem seguro de carro, meninas? Além de proteção. Roubo. O que mais? Oi? Pane. Ou seja, vocês fazem isso por quê? Imprevistos. Imprevistos que vocês não controlam. Certo? Agora eu pergunto para você. Se você tiver um diagnóstico de uma doença grave amanhã, uma invalidez que você perca a sua força de trabalho, ainda mais sendo corretora ganhando comissão, seu prejuízo vai ser maior que 105 mil? Sim. Por que seu carro tem seguro e você não? Boa pergunta. Na verdade, eu estou inserida em um seguro que é o que não é na Alemanha. Mas, honestamente, eu nunca investiguei o que é, para que serve, quanto eu posso usar, se uma vez eu estar lá, acontecer alguma coisa aqui, se eu uso, se ele faltar, eu tenho acesso ou não. Sinceramente, se você sair daqui com essa atitude, eu já fico satisfeito. Maravilhoso. Exato. Só pegando um gancho, assim, a gente fala muito sobre... o Gu falou sobre 95% do seguro ele ser em vida, né, de fato.
E uma das perguntas que ele fez, alguém hoje está tranquilo, alguém hoje tem, né, uma segurança? Na sala não teve ninguém que se expôs nesse aspecto, mas a gente pega cliente que a gente faz estudo especificamente para um ponto que ele citou. Quanto que é o inventário no Brasil? É extremamente caro, né? Então, às vezes a gente pega um empresário que tem patrimônio, que, sei lá, ele acumulou 10 milhões em patrimônio, mas é um cara que faz o dinheiro rodar. O que ele tem de liquidez? Não tem. Não tem. Porque ele roda o dinheiro o tempo inteiro. Então o que vai acontecer? Se ele faltar hoje, como que a família dele fica? E além disso, o que ele tem pode ser alcançado por alguma dívida trabalhista, por alguma dívida tributária, e pode alcançar os herdeiros dele. Então, existem estudos que a gente vai fazer, por isso, da personalização, que são bem específicos. Tem cobertura que a Viviane vai precisar, mas que outra pessoa vai precisar porque a profissão dela pede, os riscos dela são maiores. Então, a gente adapta tudo para fazer algo que faça sentido. Tem que ser algo coerente. A família se sente do núcleo da família ou tem que ser sempre individual? Sempre individual. Sempre individual. E se me permite, até, Tiagão, vou falar de um outro diferencial da Prudential, e aí da parte jurídica, e aí eu prometo acabar já, Carla, que é o seguinte, é o congelamento do risco. Isso aqui, como advogado, foi o que me fez me tornar cliente da Prudential, e aí é interessante você até verificar isso se no seu seguro tem, tá? O que é isso? Vou explicar. Primeira questão, seguro de vida da Prudential, tá? Se acontecer alguma coisa com você aqui ou no Japão, tem cobertura, tá? Pra gente não interessa o local do sinistro, te cobre em qualquer lugar. Inclusive, a melhor assistência funeral de cobertura é da Prudential, tá? Por quê? Ela cobre, inclusive, translado de corpo. Parece esquisito que eu vou falar para vocês, mas eu não sei se vocês sabem, trazer um corpo de fora para cá é algo caro. Eu tive uma cliente que trouxe a avó dela da Europa para cá, eles preferiram cremar lá para trazer em urna e só aí ficou 50 mil reais, tá? Vocês lembram o rapaz do Fusca que sofreu acidente? Fez uma vaquinha na internet para poder trazer. Essas questões. Por que a Prudential, congelamento de risco é importante? Como que funciona nos outros seguros de vida? Aí eu vou falar dos mais comuns, bancos, todos eles no Brasil, tá? Bancos, Tóquio Marine, esses que a gente costuma fazer seguro do nosso carro. A partir do momento que você contrata eles, a gente fala que ele é TR1, temporário renovável por 1 ano. Qual que é o problema disso? Às vezes você fez um seguro de vida lá e depois desse seguro você, sei lá, adquiriu uma pressão alta, uma diabetes. O que aconteceu para a seguradora? Está aumentando o risco para ela. Talvez não seja mais interessante para ela renovar esse seguro para o ano seguinte. Beleza? Então ela renovou. Putz, cara, tive diabetes, tive um AVC. O que você é obrigado a fazer? Pelo artigo 769 do Código Civil, o que diz o artigo 769 do Código Civil? Posso? Oi? Posso? Pode. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má fé. Nossa, que coisa. Isso é interessante, porque eu tenho seguro. Uma pressão alta, hein? Mas nunca me perguntam se eu fiquei mais doente ou não. Obrigado. Vou te dar um desafio. Que seguradora que é? Eu tenho 2, 3. Eu tenho um caso bem... Minha irmã faleceu. Ela tinha feito seguro 3 meses antes. E foi assim, de repente, até hoje não recebeu seguro. Que seguradora que é? Itaú. Olha só, galera. Por quê? Por que eu estou falando isso para vocês? Já teve 2 casos, eu tenho mais. Por conta dessa obrigação, por que eles fazem essa obrigação pelo artigo 769? Ou, novamente, o risco dele está aumentando. Porque aí, quando ela tem ciência disso, ela faz 3 coisas. Ou ela cobra mais, ou ela rescinde o contrato e não renova para o ano seguinte, ou restringe alguma cobertura contratada. Você pode ver das suas condições gerais, tá?
vai dar uma olhadinha depois. Vê lá condições de perda de risco. E vai ter lá, sem olhar, hein? Vai ter uma cláusula idêntica ao que o Thiago acabou de falar. Idêntica, tá? Na Prudential isso não acontece. Não é tão fácil ser cliente da Prudential. Fala assim, Gustavo, vamos fazer uma reunião semana que vem, quero me tornar cliente. Vai depender da sua saúde. Exatamente. E vai depender da saúde da sua família. Por quê? Seguro de vida é uma provisão matemática. Sua idade, seu sexo, taxa de mortalidade e morbidade vigente à época no país, sua saúde e a saúde da sua família. A Prudential ela faz uma análise prévia antes de você ser admitido como cliente. A partir do momento que você foi admitida como cliente, seu risco está congelado no momento da contratação. Você não vai pagar mais nada se o seu risco aumentar, você não vai restringir cobertura, seu apólice não vai ser cancelado. Aconteceu com um cliente meu, era dono de um escritório de contabilidade aqui da cidade, tá? Ele está num processo de se tornar cliente, ainda não é cliente meu, tá? Mas ele viu essa diferença porque o pai dele tinha seguro de vida do Bradesco, cobria a morte. Só que ele teve câncer do esôfago antes de falecer. Ele informou a Bradesco? Quem vende nem sabe disso. Eu desafio até vocês que já têm seguro, pergunta para o gerente lá, viu? Você sabe do artigo 7... Ninguém sabe. Não, então, mas tipo assim, quando a pessoa faz o seguro, a pessoa tá bem. Ah, sim. Aí a pessoa tem isso depois, e aí eu já... O gerente não fala. O gerente não fala, ele nem sabe o que é o artigo 769. Então, essa é uma questão para se atentar, porque quem vende não sabe. E eles não falam no momento da contratação. Então, além de trazer essa proteção resgatável, vitalício, congela risco. Então, pessoal, o que a gente queria trazer para vocês é o quê? Novamente, olhar para coisas que a gente não costuma olhar, fazer um planejamento para coisas que a gente não costuma planejar, ainda que sejam, não é um assunto gostoso de falar, né? Não é gostoso de falar, mas Prudential é especialista em vidas e eu sempre faço a reflexão do seguinte, aí vai de encontro com um papelzinho que a gente deixou com um pequeno mimo para vocês, aí um bombonzinho para vocês curtirem depois do café. Quando a gente tem um planejamento de longo prazo, ele não lida com decisões futuras, mas sim com o futuro de decisões presentes. Você vai pagar lá na frente por decisões que você está tomando agora. O brasileiro, ele costuma ver o que vai afetar ele no próximo final de semana, mas é importante ter esse planejamento a longo prazo. Melhor planejamento de sucessório, por exemplo, é um seguro de vida vitalício. E aí eu sempre faço uma outra reflexão. Vocês querem arcar com os custos do preparo ou do reparo? Boa noite, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Me chamo Luiz, agora nosso fotógrafo oficial, nosso Café Elas. Ele vai falar um pouquinho sobre imagem, principalmente imagem empresarial. Vou comentar um pouquinho com vocês algumas dicas das empresárias. Bom, boa noite. Boa noite. Vou fazer na câmera. Eu pedi esse espaço para conversar um pouco com você em relação a alguns aspectos que vem me ocupando, né? Eu e mas de início, deixa eu me apresentar, alguns de vocês não conhecem, eu sou o Luiz, trabalho com fotografia desde 2011, tá? E estamos aqui em Vinhedo já desde 2020. Eu trouxe aqui para vocês justamente uma conversa, né, sobre foto. Por quê? Ninguém acorda às 6 horas da manhã, ou pensando em contratar uma foto. Tá? Mas tem alguns pontos, né, que traz alguém a pensar nisso, que é justamente o que? Casamento e aniversário de algum ente querido. Fora isso, ninguém mais pensa. Tá? Porém, precisa-se aprender, né, entender sobre alguns aspectos para que você possa ter aquele cuidado em relação à contratação de foto. Vocês já imaginaram que o cliente de vocês conhece vocês antes mesmo de vocês terem contato com ele? Já? E qual que é o meio que eles conseguem conhecer vocês? Quase. Tá?
foto faz parte, mídia social faz parte, mas tem um item muito mais importante em relação a isso, que é o quê? A imagem que vocês constroem para colocar na mídia social. Tá? E aí a imagem tem fotos em outros aspectos também. Tá? Por que disso? Vocês já tiveram a oportunidade de estar andando pela rua e alguém parar vocês e falar assim, nossa, você é dona da empresa tal? Vocês já tiveram essa oportunidade? E você nem sabe quem é a pessoa? Tá? Então acontece bastante isso quando você tem uma imagem criada positiva. Eu falo positiva porque temos que ter cuidado com a imagem que aparece. Muitas vezes, por não conhecer, por não saber, ou por não entender o que acontece, a nossa imagem acaba sendo negativa. Tá? Muitos social medias hoje em dia falam sobre evitar um pouco de colocar o logo da empresa, no Instagram, principalmente no WhatsApp, desenhos, fotos que você esteja longe, que não aparece você direito. Tá? Por quê? Isso daí traz uma imagem onde a pessoa não te reconhece. Ao não te reconhecer, traz uma imagem negativa. Tá? Tomar cuidado também com fotos antigas, porque ela traz um impacto negativo em relação a você e o seu cliente, onde ele acaba se assustando. Já aconteceu em algum momento algum cliente falar para você, oi, tudo bem, eu queria falar com a dona. E você fala assim, não, mas sou eu. Ah, nossa, mas a foto que está aparecendo não está batendo a pessoa. Olha, já tive uma reação. Né? Mas isso. Mas o filtro pode ser um problema. Tem gente que usa até demais. Só que na hora que vai conversar com o cliente, está sem o filtro. Então ela trouxe um impacto. Então temos que tomar cuidado com esse impacto. Outro impacto também é quem fala com o cliente pelo WhatsApp. Muitas vezes é a nossa foto, mas não é nós que falamos com eles. É algum funcionário. E aí a pessoa vem, eu posso falar com a Aline? Mas não é a Aline que é a gente. Quem estava falando com uma moça lá para marcar um horário, por exemplo, não foi a Aline, foi algum funcionário. Mas a foto estava da Aline. Aí a funcionária chega assim, não, foi comigo que você falou. Já trouxe um impacto não muito atraente para a cliente, porque ela achou que estava falando para mim. Tá? Então temos que tomar esse cuidado. Tá? Então assim, por que tem uma diferença entre colocar uma foto e criar uma imagem? Tá? A foto qualquer um faz. Sendo bem sincero, hoje com o celular na mão, com o iPhone, você faz fotos maravilhosas. Tá? Porém, não tem a construção, o cuidado, o estudo em cima em relação ao que você quer atingir. Tá? E um outro detalhe agora, já tirando esse impacto do empresarial, tá? A construção de imagens da sua empresa, que é o que está mais nos preocupando ainda. Porque tem o empresarial, nós costumamos fazer, tá? Pegar uma foto que está bem ajeitada. Muitas vezes, alguns de vocês acreditam que já tenham feito uma procura com um profissional para fazer uma construção de imagem. Tá? Construção de imagem, ele é um processo dentro do público-alvo. Tá? Quando faz o estudo para atingir o público-alvo, a construção de imagem faz parte ali. Porém, não é a mesma coisa. Tá? O público-alvo é um item mais abrangente ali, envolve mais empresas. Tá? Agora, a questão da sua empresa, como é que está sendo mostrada para o seu cliente? Se é que está sendo mostrada, tem essa preocupação. Por quê? Quando alguém entra no Google Meu Negócio, ele consegue ver a sua empresa lá? Hoje consegue? Mas a imagem que está aparecendo para ele, foi você que fez como profissional ou foi algum cliente? Vocês já entraram para verificar se tem essa descrição? Por quê? Eu falo isso porque eu já fui em algumas lojas aqui do centro, né? Procurei na internet antes, não achei. Fui na loja, encontrei a loja lá, porém, algumas
que tinha a loja, né, eram clientes fazendo a foto. Tá? Porém, a pessoa vai fazer a foto do jeito que é bom para ela, não para a empresa. Do que precisa ser feito. Tá? É essa preocupação que eu queria trazer para vocês hoje. Então, trazer um cuidado com a imagem que estamos criando, tanto nossa, como empresário, quanto da nossa empresa. Tá? É interessante trazer a foto, uma imagem, trazendo um negócio no próprio Instagram mesmo. Muitas pessoas têm aquela preocupação de trazer o produto com o qual trabalha, mas não mostra o espaço que você utiliza, né, e que você quer que a pessoa esteja ali dentro. Tá? Muitas vezes nós queremos que o nosso cliente venha até a gente, até nós, para que seja atendido da melhor maneira possível. Porém, ele não conhece o nosso espaço. Então ele acaba não vindo porque ele não encontra ou ele fica com medo. Tá? Tudo que traz insegurança para a gente evita. Bom, então é mais essa questão de cuidado mesmo que eu estou trazendo para vocês e também para falar que assim, eu e minha esposa nós estamos, né, trazendo um projeto que lida com isso, tá? Justamente que eu tenho trazer um estudo, uma imagem do local e junto da pessoa, tá bom? Então, muito obrigado, é para ser breve mesmo, bem rápido, tá bom? Eu agradeço a Cenografia pela explanação com relação à imagem empresarial da empresa também, que isso é muito importante a gente colocar. Via TV, presente também nos nossos eventos, gravando o nosso Café Elas, muito obrigada. Agradeço o Edson, né, que sempre presente nos nossos encontros. Thiago Gustavo, trazendo um tema muito relevante para o nosso Café Elas com relação à parte de seguro em vida, não seguro de vida. Eu queria fazer um sorteio aqui com o Gustavo, o Thiago ali, vamos sortear o livro. Vamos lá, Aline. Lívia Parabéns, amigo. Eu tenho um café, elas estão falando, sai com emprego. Novamente, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Temos um cafezinho lá fora. Ali, considerações? Muito mesmo. Isso é possível graças a vocês também, né? Dedicação, trabalho, né? E é isso, né? Até dia 24.